Olá, bem-vindo ao Mercado Pecuário DBO. Existe uma regra básica na economia, a oferta versus a demanda. É isso que dita os preços. No caso das carnes, o 13º salário e a temporada de festas incentivam o brasileiro a comprar mais. É histórico. Em novembro, o valor da arroba aumenta entre 15% e 20% em relação a outubro, justamente por causa do aumento do apetite no mercado interno. E a gente já está vendo essa reação, viu? O indicador CPEA para o boi gordo na Praça de São Paulo deu um salto. Na primeira quinzena de novembro, ultrapassou os 17%. No mercado futuro, os contratos para 2022 estão sendo fechados acima dos R$300. O mercado interno absorve 70% da produção pecuária, o principal cliente. A pergunta é, e depois que as festas passarem? Como o consumo interno deverá impactar e direcionar a produção pecuária em 2022? A gente recebe Tiago Bernardino de Carvalho, que é economista agropecuário e também pesquisador do CPEA. Tiago, muito obrigado pela sua presença. A gente está vendo aí que apesar da queda pontual no preço da arroba entre setembro e outubro, isso não chegou ao supermercado. Ainda assim, dá para a gente falar num aumento da demanda e da procura, esse aquecimento nas compras por causa do final do ano. Como é que você vê aí no preço da carne para o brasileiro que adora fazer churrasco, mas que até agora não conseguiu comprar como gostaria? E realmente, o consumidor, né, infelizmente, pelo lado do consumidor, ele não viu essa queda do preço e a gente entra num período do ano que eu tenho uma precificação mais alta, tanto da indústria como do varejo, para aproveitar essa dinâmica de uma demanda um pouco maior no final do ano com Natal e Ano Novo. Mas então o consumidor, num primeiro momento, ele não vai encontrar preços tão mais baratos como aconteceu ao pecuarista, principalmente devido à época do ano. O que ele pode encontrar, em alguns momentos, sim, são promoções. Promoções para atrair o consumidor dentro da loja para comprar outros produtos. Então, o mercado ele vai ter que trabalhar, assim, com os estoques, seja a indústria, seja o varejo, mas na ideia de atrair esse consumidor para dentro. Então, até as festividades, a gente tem pouca margem para ter oscilações de preço, ou melhor, preços baixos ao consumidor. Passando as festividades, é tradicional no começo do ano, janeiro, principalmente, a gente ter uma oscilação, preços, de certa maneira, mais atrativos para o consumidor, mas que isso tende a se dissipar, porque realmente a gente vende uma oferta restrita no campo. Mas, pontualmente, o consumidor ainda vai encontrar preços elevados da carne bovina, até porque a gente está num período de demanda mais firme em termos de alguns produtos, entre eles a carne bovina. A gente está vendo uma reação pontual, então, da arroba, nessa alta aqui em novembro, muito de olho no aumento dessa demanda. Esse aumento vai continuar, então? Dá para o pecuarista trabalhar com essa possibilidade ali para o início de 2022? O que está fazendo o mercado futuro trabalhar com uma arroba aí nos contratos para março em R$300, R$320? Pensando pelo lado do pecuarista, a gente tem aí um mercado mais ajustado, mais equilibrado. A gente vem de um abate muito forte de fêmea, baixa produção, baixa oferta de alimento, clima realmente impactando na produção de pastagem ao longo de 21, né? Custos altos dos grãos, então isso também faz com que o pecuarista recue no uso do alimento para realmente um semi-confinamento, confinamento. Então, a gente tem uma oferta restrita ainda muito clara nesse primeiro semestre, ofertas de gado gordo para o abate. Então, esse é um fator muito interessante na precificação para o pecuarista. É um ano muito interessante, sim, ainda. Pelo lado do consumidor, a gente vai observar ainda preços elevados, mas, por outro lado, a gente tem um ano de eleição que a gente tradicionalmente tem dinheiro no mercado, tem vindo um novo auxílio que o governo vem aprovando, e a gente tem realmente as festividades, tanto também de final de ano, mas também a gente tem um movimento aí, que a gente tem Copa do Mundo, que vai ser no final do ano que vem, novembro e dezembro, que eu trago uma dinâmica interessante também para o mercado, tá? Então, o consumidor doméstico, ele ainda vai observar ainda preços elevados da carne, dado uma restrição de oferta, mas tudo vai depender também da renda do brasileiro e também do mercado externo, principalmente uma China, se ela volta ou não. Se ela continuar fora do mercado brasileiro, sim, eu tenho uma pressão sobre todo o cenário produtivo, mas realmente a gente tem a expectativa da volta da China e realmente a gente tem um equilíbrio, um patamar mais elevado da carne
ao longo de 2022, como a gente vem observando em 2020 e 2021. Tiago, muito obrigado pela sua presença e todo esse ensinamento aqui. Seja sempre bem-vindo ao Mercado Pecuário. Eu que agradeço, uma satisfação participar aqui com vocês do Mercado Pecuário. A gente está sempre à disposição para trazer informação. Um grande abraço a todos. Obrigada. E os custos de produção ficarão mais altos em 2022, isso é fato, né? Ração, fertilizantes, mas e a reposição, hein? Esse foi o assunto do DBO Entrevista dessa semana, que recebeu a zootecnista Tainá Drukovic de Andrade, é analista da Scott Consultoria. Nós não acreditamos numa oferta, uma enxurrada de bezerros, podemos dizer assim, a ponto de pressionar as cotações, mas devemos ter aí uma oferta relativamente melhor no ano que vem, e uma relação de troca mais confortável, né, em relação aí ao preço do boi gordo firme, e a tendência aí de preço firme também no mercado de reposição, mas o boi gordo puxando um pouco mais. E a expectativa, então, é que o próximo ano a gente já comece a observar essa oferta de produção aí, advinda aí desde 2019. A entrevista completa aqui no portal DBO, onde diariamente você tem a melhor visão do mercado a partir da análise dos principais consultores e analistas do setor. Obrigada pela sua companhia e a gente se vê.